Me perguntaram se eu medito. E se medito, como medito? Na verdade, eu medito bastante. Eu não faço uso de nenhuma técnica, não medito em horários fixos e pré-estabelecidos, mas vou meditando ao longo do dia, quando é possível, em alguns momentos. Porque para mim a meditação é um estado de espírito, é uma sintonia. Você pode meditar naqueles 5 minutinhos entre um trabalho e outro, onde você dá aquela respirada, você silencia um pouco os seus pensamentos e procura entender o que existe dentro de você. Porque a meditação ela propicia o autoconhecimento. Se nós não paramos para meditar, nós não nos conhecemos, e se não nos conhecemos, também não podemos agir criteriosamente nessa vida, porque todas as nossas ações não passam de reações frente ao meio externo. Ele vai agindo sobre nós e vamos apenas reagindo e não promovemos ações de fato, porque as ações de fato, elas partem de dentro para fora e não de fora para dentro. Só que a grande maioria das pessoas apenas reage. Reage aos toques do mundo externo, aos choques, aos golpes, aos traumas que ocorrem, né, no ambiente externo. E assim essas pessoas elas não conseguem conferir uma característica própria às suas vidas, mas vão apenas reagindo conforme o que acontece fora delas. E a meditação, ela propicia ao ser humano ele fortalecer o seu verdadeiro eu. Primeiramente, conhecê-lo, porque meditar é desligar-se daqueles pensamentos fúteis, é silenciá-los e se focar em pensamentos verdadeiros, profundos, que agregam alguma coisa ao ser humano. A meditação é um estado espiritual onde você consegue enxergar os verdadeiros objetivos da sua vida, os alvos elementares da existência, porque é preciso encontrar essas coisas para ter um foco, para agir de fato, porque senão apenas reagimos às coisas externas e praticamente não somos nós mesmos, porque a meditação ela nos ajuda a sermos cada vez mais nós mesmos, porque muitas pessoas não são elas. Elas são a sua profissão, elas são o meio externo, elas são aquilo que o marketing diz ser o correto, elas são aquilo que os outros fazem, mas não aquilo que elas mesmas são. E a meditação, ela permite ao ser humano promover uma separação do joio e do trigo em sua vida. Discernir aquilo que de fato interessa e aquilo que não interessa e focar-se no essencial, no elementar, naquilo que promove o crescimento pessoal também, e não apenas o crescimento profissional. Nós precisamos crescer profissionalmente, isso é importantíssimo. Nós necessitamos de rendimentos para sobrevivermos, só que a nossa vida não pode se reduzir apenas à esfera profissional. Nós precisamos trabalhar também a esfera pessoal. E nisso a meditação nos ajuda. E como eu disse, eu não faço uso de nenhuma técnica e não medito em horários fixos e pré-estabelecidos. Muitas vezes, indo para o trabalho, vou de ônibus para o trabalho, eu medito durante o trajeto da minha casa até a escola onde eu trabalho, estou sentado lá no ônibus e muitas vezes, quando eu me dou conta, eu já estou no trabalho. Eu nem vejo o tempo passar e a distância ser percorrida, porque espiritualmente eu estou focado em outras coisas que fazem com que eu me desligue temporariamente do meio externo. E a meditação é isso, é se desligar daqueles probleminhas efêmeros do dia a dia que apenas nos roubam tempo, que nos estressam, que consomem nossas energias e que não nos agregam nada. Quando nós conseguimos nos desligar temporariamente dessas coisas, estamos meditando.
E aquilo que surge dentro de nós de forma autêntica e original agrega algo ao nosso ser. Então, meditar é, na verdade, alcançar um estado vibracional, uma sintonia que nos permita enxergar para além do meio externo que nos cerca, para além daquelas preocupações mesquinhas do dia a dia, aquelas banalidades, as futilidades. Nós precisamos, em determinados momentos do dia, nos desligar disso e nos conectarmos a algo maior. E a meditação é o que? É uma conexão. É uma conexão com o nosso verdadeiro ser. Uma conexão com as leis espirituais, com as energias espirituais, que nos preenchem de fato. Porque não são as coisas materiais que nos preenchem, mas sim as energias espirituais que chegam até as profundezas do nosso ser e conferem uma lucidez ao nosso ser também. A nossa consciência, durante a meditação, ela consegue alcançar um outro nível de percepção. Ela se torna muito mais refinada, muito mais sensível e nós conseguimos perceber determinadas coisas que não percebemos quando estamos imersos nas problemáticas humanas banais, né? Aqueles probleminhas do dia a dia. Quando vivemos apenas isso, nós não conseguimos enxergar nada de essencial, de elementar. Nos focamos em questões secundárias e terciárias. E a meditação, ela faz com que nós possamos nos focar em coisas autênticas e originais, coisas primárias, necessárias. E quando meditamos, também identificamos as nossas verdadeiras necessidades, porque existem aquelas necessidades que os outros nos empurram, né? Que o marketing vende, né? E existem aquelas necessidades que partem de nós mesmos, as verdadeiras necessidades. E para que possamos descobri-las, nós precisamos meditar, né? Mas a meditação, como eu disse, é um estado de espírito. Independe de tempo e lugar. Você pode meditar naqueles 5 minutos no seu trabalho, entre uma tarefa e outra. Quando você senta, se desliga dos problemas e sente o que existe dentro de você. Meditar é desligar-se daqueles pensamentos que apenas consomem energia e não nos agregam nada. E se nós pararmos para analisar os nossos pensamentos, a maior parte deles não nos agrega nada. A maior parte dos pensamentos apenas consome a nossa energia. São pensamentos efêmeros, fúteis e banais. E é preciso silenciar esses pensamentos. E a meditação é o silenciamento dos pensamentos efêmeros, fúteis e banais. E quando meditamos de fato, os pensamentos que surgem são mais profundos, elevados, verdadeiros e contêm um conteúdo de fato, porque quando meditamos, ouvimos o nosso espírito, o nosso ser. Não ouvimos a nossa mente e nem as nossas paixões, mas o nosso espírito que se eleva intuitivamente, porque meditar é ouvir a intuição, e a intuição é a voz do nosso ser. O nosso ser, o nosso espírito, se manifesta intuitivamente. E quando pensamos demais, quando estamos preocupados demais, nós não ouvimos a intuição. Ela acaba sendo sufocada e nada que venha do nosso ser é ouvido. Mas apenas as coisas externas, os pensamentos atribulados, os pensamentos estressados, só que isso apenas nos cansa. É necessário desligar-se disso tudo e se focar no ser, no núcleo interior, que é o espírito. Porque é em espírito que nos ligamos ao mundo espiritual, é em espírito que recebemos as informações necessárias para encontrarmos
o caminho da vida. E quando meditamos, nós refinamos a nossa sensibilidade. Nós tornamos a nossa sensibilidade espiritual mais perceptível. E assim entramos em harmonia com as leis espirituais, com o mundo espiritual. E assim também alcançamos a paz, o equilíbrio e a harmonia. Pois quem dispõe de paz, equilíbrio e harmonia, vive de bem consigo mesmo, está de bem consigo mesmo e também com os seus semelhantes. E por isso que eu medito, né? A meditação para mim não tem hora e eu também não faço uso de uma técnica. Eu simplesmente silencio os meus pensamentos efêmeros, superficiais e me foco no meu ser, me foco na intuição e ouço o que a intuição tem a me dizer. Isso para mim é a meditação. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!